Mensagem do dia com fé, esperança e alegria. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, no nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar dois textos da palavra do Senhor neste dia com você. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deuteronômio 29, versículo de número 5, diz assim: durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. A mensagem que eu quero trazer para você neste dia fala de deserto. E o tema dessa mensagem é deserto, lugar de provisão. Deus nos conduz ao deserto, mas Ele mesmo provê nas nossas vidas. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo de número 1, diz que foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Muitas das vezes nós nos encontramos em certos desertos da vida e nós achamos que é o diabo, que é o inimigo, que nós estamos passando por algo devido a algum pecado, devido a alguma luta, devido a alguma coisa que a gente cometeu, mas na verdade é que a palavra do Senhor, ela nos direciona uma outra coisa. Se você porventura está enfrentando um deserto na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, receba esse deserto como uma escola. O deserto, ele é uma escola que o Senhor forja em nós o seu caráter. Jesus, ele não fugiu do deserto. Jesus, para iniciar o seu ministério, ele, depois que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, dali em diante o Espírito conduziu a vida dele ao deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo, mas ele venceu as tentações e ele foi servido pelos anjos. Significa que no deserto Deus, ele supre as nossas necessidades, porque deserto, mais uma vez eu digo, é lugar de provisão. E no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 5, diz que durante os 40 anos em que fus vir caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Ou seja, Deus proveu na vida daquele povo. Existe um tempo que nós estamos vivendo debaixo da escravidão. Muitas das vezes temos até muito o que comer. Muitas das vezes estamos vivendo escravizados, mas nós temos um alimento variado. Era o que os hebreus tinham lá no Egito. Porém, eles estavam escravizados. Então deixa eu dizer algo para você. Não se acostume a ser escravo. Porque você tem o que comer, porque você tem o que vestir, porque você tem o que calçar, porque você está aí, muitas das vezes, suprido, né? Mas deixa eu dizer algo para você. Deus, ele quer te tirar dessa zona de escravidão. Mesmo que você tenha aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, Deus não quer que você seja um escravo, querido. Deus quer que você seja um libertador. Deus quer que você seja livre. E para você ser um libertador, você precisa primeiro ser livre. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele foi livre, se fez livre para que o Senhor pudesse usar ele como um libertador. Deus quer te tirar dessa zona de escravidão. Às vezes nós temos um emprego, às vezes nós temos um estudo, nós temos um recurso financeiro muito bom, mas nós estamos como escravos, nós estamos como os hebreus estavam no Egito. Quando eles chegaram diante das lutas, das dificuldades,
A primeira coisa que eles lembraram foi que lá no Egito eles tinham o que comer, lá no Egito eles tinham isso, lá no Egito eles tinham aquilo. Preferiam ser escravo do que passar pelo deserto e viver as promessas de Deus. Não se acostume a viver como um escravo. Entenda, existe uma terra prometida, existe um lugar que Deus preparou para você, que Deus prometeu para você. Então, primeiro você é escravo. Depois o Senhor te leva pelo deserto. O deserto ele é um lugar de passagem. O Senhor te leva pelo deserto para forjar o caráter dele em ti, para você aprender a ser um guerreiro, para você aprender as habilidades de um soldado de Cristo, para você depois entrar em Canaã, na terra prometida. A nossa terra prometida tem nome. Cristo Jesus é a nossa terra prometida. Você já tem o Senhor na sua vida. Porém, o Senhor te fez muitas promessas na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental, na tua vida secular, no teus estudos, no teu ministério. Deus te fez uma promessa. Então, se Deus te fez uma promessa, entenda, você precisa romper com a mente de escravidão, você precisa passar pelo deserto, você precisa ser forjado pelo Senhor e você precisa entrar na terra que Ele te prometeu. Se você crê, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus e receba essa palavra. Então entenda, deserto é lugar de provisão. Se você está no deserto, não reclame. Difícil é passar pelo deserto sem Deus. Mas se você tem Deus na tua vida, você vai passar pelo deserto sendo suprido no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui ministrar 7 pontos da provisão de Deus na vida dos hebreus. A palavra hebreu no original significa cruzado ou aquele que cruza. Nós somos hebreus. O Senhor nos escolheu para cruzar, para sair de um estágio para o outro. Se você olhar na visão de cima, na visão aérea de cima, quando os hebreus saíram do Egito, eles começaram a passar pela cruz, Eles cruzaram o Mar Vermelho, eles cruzaram o Jordão e eles adentraram na terra que o Senhor prometeu, a terra que emana leite e mel. Então entenda, Deus te chamou para você cruzar, para você sair da zona de escravidão e ir para a zona de soldado de Cristo, para a zona de rei, para a zona de sacerdote, amém? Deus te escolheu para isso, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui Êxodo 14, 26. Êxodo 14, 26, para que o Senhor abençoe a tua vida. Êxodo 14, 26 vai dizer o seguinte: Então o Senhor ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, e sobre todos os seus carros de guerra, e sobre seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Ponto de número 1 que eu quero ministrar sobre a tua vida com relação ao deserto. Se você está no deserto, entenda algo. Deus luta nossas batalhas. Deserto é lugar de eu e você estarmos posicionados, confiantes em Deus e esperar que o Senhor nos garanta a vitória. Foi o que aconteceu. Os carros, os cavaleiros, o exército de Faraó tentou entrar pelo milagre, mas o milagre de Deus não é para o inimigo. O milagre de Deus é para você que crê nele, que crê nas suas promessas, que crê na sua palavra. Então entenda algo. Você se encontra hoje cansado nesse deserto ao qual você está enfrentando. Entenda, Deus, ele não te chamou para você guerrear as tuas batalhas no deserto. Deus te chamou para confiar nele, porque é ele que vai pelejar.
A vitória Deus garantirá a você no nome de Jesus. Ponto de número 2. Deus no deserto, ele abre caminho. O que foi que Deus fez? Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o Jordão. Então entenda algo. Tudo aquilo que tem vindo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério nesse deserto, que vem como muralha, como impedimento para você chegar do outro lado e conquistar, vai cair por terra. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele vem por um caminho contra nossas vidas, mas o Senhor faz o nosso inimigo fugir por 7 caminhos piores. Então entenda, deserto é lugar de luta, lugar de dificuldade, lugar de obstáculo, mas o Senhor, ele abre caminho. Deus vai abrir um caminho no deserto para você passar. Deus vai abrir rios no ermo. Se você crê, diga amém. Terceiro ponto, Êxodo 16, do 19 ao 21, fala que o Senhor sustentava o seu povo com um maná diário. Deus sustentava o seu povo com um maná diário. Muitas das vezes nós estamos no deserto e estamos pagando as contas, estamos almoçando, jantando, estamos tomando café da manhã e muitas das vezes nós reclamamos. Deixa eu dizer algo para você, não reclame não. Agradeça a Deus, porque o Senhor, ele mandava um maná diário, todos os dias ele mandava uma porção, e essa porção era suficiente para sustentar o seu povo. Entenda algo, deserto é lugar de provisão. Deus está te sustentando. Se as tuas contas estão em dia, se você está tendo o que comer, talvez você não tenha um contrafilé na sua mesa todo dia, uma picanha, uma alcatra, mas eu quero dizer algo para você. É tempo de você agradecer ao Senhor, porque quem que supre no deserto é o Senhor. A porção era diária. No dia que eles tentaram guardar, armazenar, deu mofo e virou bicho. Não queira se preocupar agora em armazenar, em guardar. Queira desfrutar daquilo que Deus tem te dado, porque vai chegar o tempo que você vai passar pelo deserto e aí as coisas vão mudar. Isso é um ponto que eu vou ministrar em outro vídeo que eu vou fazer. Então, terceiro ponto sobre deserto, lugar de provisão. Deus sustenta a gente com um maná diário. Amém? Glória a Deus. E ponto de número 4. Deus manifesta a sua glória. Ele mostra que está presente. Nós não estamos sozinhos. Quarto ponto, deserto, lugar de provisão. Deus se revela através da sua glória, ou seja, Deus, quarto ponto, manifesta sua glória. Por que Deus manifesta a sua glória? Por que Deus manifestou a sua glória para os hebreus? Porque ele queria mostrar que eles não estavam sozinhos. Você não está só nesse deserto. É o Senhor que está te conduzindo por esse deserto. O Senhor está forjando o caráter dele em ti, e a glória dele está sendo manifestada. Êxodo 40:34 diz assim a palavra do Eterno: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Queridos, a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Hoje você e eu somos o tabernáculo do Senhor, o lugar da habitação de Deus. Moisés não conseguia entrar na dependência do tabernáculo. O que significa isso? Nós, como tabernáculo do Senhor, nós não podemos ter nenhuma brecha que outra coisa possa entrar na nossa vida. O que Deus quer fazer na tua vida é encher você da glória dele. Nós não temos que ter espaço para o homem entrar no nosso coração. Quem tem que entrar na nossa vida, no nosso coração, é a glória do Senhor. Por isso que o quarto ponto fala que a glória do Senhor, ela era manifestada. A glória do Senhor será manifestada na tua vida. A glória do Senhor será manifestada na tua casa, na tua família e no teu ministério. Se você crê, diga amém. Quinto ponto da provisão do Senhor no deserto: ele aponta a direção que temos que andar. Deus no deserto, ele aponta a direção que temos que andar. Êxodo 40,
Êxodo 40, 36, 37 e 38. Diz assim: todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Nós, nesse tempo, que é um tempo que temos vivido, um tempo de muita ansiedade, nós muitas das vezes não temos mais paciência de esperar a direção de Deus, de esperar a direção do Espírito Santo. Mas naquela época, no deserto, a palavra do Senhor diz que a nuvem, ela apontava o caminho, ela começava a se movimentar, e quando ela começava a se movimentar, quinto ponto, ela começava a mostrar a direção que o povo devia andar. Não se mova, querido, não se mova, entenda isso, não se mova se não for na direção de Deus, não se mova se não for na direção do Espírito Santo, porque se você se mover fora da direção do Senhor, você vai pagar preço. Muitas pessoas têm pagado o preço porque se moveram na direção do homem, ouviram vozes, ouviram palavras de outras pessoas, de outros espíritos. Mas se você reconhece que você errou, se arrependa hoje e diga: Senhor, Espírito Santo de Deus, me direciona aonde eu devo andar. Não importa se você vai ser guiado pelo deserto como Jesus foi, o importante é que você vai vencer e que os anjos de Deus vão te servir. Se você crê, diga amém. Sexto e penúltimo ponto: no deserto, Deus nos protege e nos aquece. Êxodo 13, do 20 em diante. Êxodo 13, do 20 em diante. Diz assim a palavra do Eterno: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, e nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que maravilha nesse sexto ponto. Deus, ele nos protege e nos aquece no deserto. O deserto de dia é um sol escaldante, à noite um frio muito grande, sem contar o perigo que as pessoas passavam no deserto à noite, estavam vulneráveis às bestas feras do campo, aos animais selvagens. Mas o Senhor, ele protegia aquele povo, o Senhor aquecia aquele povo. A nuvem, que representa Cristo, estava em cima durante o dia, fazendo com que eles não fossem queimados, fatigados pelo sol. E durante a noite a coluna de fogo, que representa também o Espírito Santo de Deus, envolvia eles, guardavam eles. Tanto aquecia do frio, como também espantava os animais, porque animais têm medo de fogo. Então deixa eu dizer algo para você: se você está no deserto, Deus está te protegendo, Deus está te aquecendo. Se tem uma frieza que tem assolado as pessoas nesse tempo, chama-se frieza da alma, chama-se frieza do coração. O Senhor Jesus fala na sua palavra: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Muitas pessoas estão frias, já não conseguem mais amar, porque não conseguem perdoar, porque o ódio tomou conta. Mas eu quero dizer algo para você: Deus, ele vai te visitar agora, nesse sexto ponto, nesse deserto que você está enfrentando. Ele vai te proteger, ele vai te aquecer. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. E agora, para encerrar, sétimo ponto, nós vamos estar lendo Êxodo 16, 35. Êxodo 16, 35 vai dizer assim: os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até que chegaram às fronteiras de Canaã. Sétimo ponto: deserto é lugar de passagem. Deserto não é um lugar de morada. Deserto é um lugar de passagem. Só quem consegue sobreviver muito tempo no deserto são os nômades. Eles são peritos. Eles são peritos em habitar no deserto. Mas você não é um nômade. Você é um homem, uma mulher de Deus que tem uma promessa. E essa promessa tem nome.
terra prometida, Canaã, terra que emana leite e mel, lugar da habitação de Deus com o seu povo. Então entenda algo, o deserto não é um lugar que você vai ficar por muito tempo, não é um lugar que você vai morar, não é um lugar que você vai habitar. O deserto é um lugar de passagem. Então eu quero dizer algo para você. Deserto é lugar de provisão, amém. Deserto é um lugar que Deus sustenta o povo com maná, amém. Deserto é um lugar que Deus acompanha o seu povo, amém. Deserto é um lugar que Deus abre o mar vermelho, amém. Deserto é um lugar que Deus abre o rio Jordão, amém. Mas deserto é um lugar de passagem. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o deserto está passando na sua vida para você entrar para um outro nível, um nível de habitação, um nível de conquista. Eu vou estar gravando um próximo vídeo, o tema vai ser terra prometida, lugar de habitação. Esteja aí atento com o sininho para você receber essa nova ministração, esse novo vídeo que vai abençoar a tua vida, amém? Eu quero orar por você, colocar a mão no seu coração. Querido Deus e amado Pai, Deus de poder, Deus de glória, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar agora pela vida desse homem, pela vida dessa mulher, por essa família, por esse líder, por esse pastor que recebeu essa palavra com o tema deserto, lugar de provisão. Meu Deus, que esse homem, que essa mulher possa entender que o Senhor está se manifestando nesse deserto, o Senhor está provendo na vida dele, o Senhor está provendo na vida dela, e que grandes coisas o Senhor fará nesse tempo, aonde ele vai sair da mentalidade de escravidão e ele vai passar a ser um guerreiro, uma guerreira do Senhor, para batalhar, para conquistar todas as promessas que o Senhor fez para cada um, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para que outros possam ser ricamente abençoados em o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.